Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu nome é Cristiana, eu estive aqui uma vez acho que foi em novembro que eu vim, e foi uma noite muito abençoada para mim, porque eu fiquei muito cheia do Espírito Santo. Porque quando a gente se propõe a ser um canal de Deus, primeiro, antes de fazer a cura em vocês, Ele primeiro faz em mim, porque somos feitos do mesmo barro, né? Temos todas as mesmas lutas, as mesmas buscas, e a gente precisa de Jesus para a gente caminhar. E é uma alegria grande estar aqui. Eu tenho 33 anos e tem 5 anos que eu recebi a visita mais maravilhosa, quase 5 anos, mais maravilhosa da minha vida, que foi Jesus. Amém. Toda vez que eu falo isso, eu choro. Claro, é de muita alegria, porque o evangelho de hoje, aqui, vocês fazem um evangelho que vai ser de domingo, né? E é o evangelho da Samaritana. E a Samaritana, ela foi uma mulher muito infeliz. Ela achou que, antes de encontrar Jesus, que ela era uma mulher feliz. Ela vivia... vou contar da Samaritana, mas antes de ler o evangelho, eu quero contar para que a gente se situe no evangelho. Era uma mulher que tinha tido 5 casamentos e vivia com um homem. E ela era samaritana, e os samaritanos eles não se davam com os judeus, e Jesus era judeu. E por ser mulher naquela época, ela era muito discriminada. Então ela carregava dentro dela um peso, um fardo muito grande e até uma tristeza embutida, porque era uma mulher que vivia à margem. Uma mulher que já tinha até desistido, né, da vida e ia prosseguindo a vida. Mas essa mulher, um dia, ela resolveu buscar água. E ela foi buscar água ao meio-dia. Meio-dia é a hora que o sol está mais forte, né? Naquela região é muito quente, a região da Samaria é muito quente. E ela foi sozinha. Por que ela foi sozinha? A gente fica pensando assim, né? Sozinha porque era uma mulher que vivia à margem. Ela estava discriminada, ela não devia ter muitos amigos, ela devia estar num relacionamento que não estava acrescentando ela. Ela estava, segundo a lei de Deus, ela estava em pecado. Então ela foi sozinha buscar água. E aí ela foi sozinha e pegou o cantil dela de água. E aí ela encontrou um homem. Tinha um homem à espera dela. Na hora que ela bateu o olho naquele homem, certamente na túnica daquele homem, ela viu um emblema judaico. E esse homem pediu água para ela. E ela se assustou, porque os homens naquela época eles não falavam com as mulheres. Principalmente uma mulher que já tinha sido passada por uma história de vida muito, muito atípica, né? Das mulheres daquela época. E aí esse homem fala assim para ela: me dá água. E ela fala assim: não, mas você não pode me pedir água, você não pode nem me dirigir a palavra. E ela falou assim, ele falou assim: dá-me de beber, eu tenho sede. E ela foi pegar água para esse homem. Só que o mais maravilhoso de tudo é que, claro, esse homem era Jesus. Jesus ele se retirou do meio, Jesus se retirou da multidão para estar com aquela mulher. E todos os dias Deus se retira, Jesus se retira para estar com cada um de nós, porque Ele sabe o que a gente vai buscar no poço. E o que a gente vai buscar no poço é água viva, que só Jesus pode dar essa água para a gente. Então, se Ele te trouxe aqui essa noite, se é a primeira vez que você vem, eu não sei se tem alguém vindo aqui pela primeira vez, se sinta um felizardo, o maior felizardo do mundo de estar aqui de frente para Jesus, que é aquele que pode sanar tudo que está desordenado
Ele e Ele olha para a gente individualmente, sabe de tudo que a gente traz no nosso coração e sabe daquela vírgula, daquela ponta e vírgula que a gente fala assim, mas aqui não está legal. É Ele que vai sanar esse buraco, esse vazio que a gente traz no coração. E eu quero te convidar a abrir então a palavra, está em João 4, de 5 a 40. João 4, até o final. Até 42. Isso. João 4. A gente vai ler tudo. É um evangelho. É até o 30, é até o 25, que está na liturgia, né? Depois aqui continua, mas aí eu explico. João 4, vamos começar de 1 a 26. A minha da CNBB. Todo mundo trouxe Bíblia, gente? Bíblia na mão, católico com unção. Bíblia na gaveta, palmas para a gaveta. Uma pizza custa em média uns R$38. Engorda e dá azia. Uma Bíblia custa por volta de R$23, R$24. Te alimenta e te dá vida nova. Então, se você não tem, providencia, compra, dá de presente, que isso daqui é salvação. Isso daqui salvou minha vida. Tenho certeza que salvou a vida de muitos. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João. Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e animais? Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai chamar o teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
mas vem a hora e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, vos fará conhecer todas essas coisas. Jesus lhe disse: sou eu, porque estou falando contigo. Palavra da salvação. Essa palavra é tão bonita, né? Porque na caminhada da nossa vida, a gente busca tantas coisas para sanar o buraco que a gente tem dentro da gente, né? A gente às vezes ganha um dinheiro, vai comprar uma roupa e vai gastar com coisas fúteis, ou então vai buscar um álcool, num barzinho, num boteco, e vai vivendo. A história dessa mulher tinha tido 5 maridos, e número 5, e depois ela vivia com o número 6, e ela estava infeliz. Só que quando ela encontrou com esse homem que estava sentado no poço de Jacó, e ela resolveu aceitar essa água viva que vinha de Deus, ela teve um outro marido, um outro esposo, que foi Jesus. Foi o 7. E o 7 na Bíblia é o número da perfeição. A partir desse momento na Bíblia que ela aceita essa água viva, depois aqui no Evangelho vai mostrar que ela foi levando um cantil para buscar água. E quando ela viu, depois da conversa dela com Jesus, ela sentiu essa força de Deus, essa força preenchendo o coração dela. Ela esqueceu o cantil de água e foi embora. Ou seja, a água que ela foi buscar, a água que a gente tenta buscar nas coisas, elas não saciam o nosso coração. O cantil dela voltou vazio, porque o coração dela voltou cheio de Deus. Essa passagem ela é tão maravilhosa que dá para a gente entrar nela e saber que todas as vezes que a gente precisa de Deus, a gente sabe onde que é a fonte. A fonte está aqui. Essa mulher era triste. Essa mulher, eu falo que o meio-dia aqui, ele foi como se fosse um divisor de águas na vida dessa mulher. Antes era uma mulher que vivia sob o pecado, né? Ela era amarrada pelo pecado, e a partir do meio do dia, ela se encontrou com Jesus e teve a salvação da vida dela. E eu fico assim, olhando minha vida teve um meio-dia desse ano para cá. Quando eu vim aqui em novembro, eu não sei se foi o senhor ou se foi o senhor que deu um testemunho aqui, que falou da bebida. E aquilo ficou tão forte em mim, porque eu já caminhava na igreja, né? Tem 4 anos que eu caminho. E quando eu ouvi aquele testemunho, eu ainda bebia socialmente. E esse beber socialmente para mim, eu quero deixar aqui muito claro que a igreja ela não é contra a bebida, ela é contra a embriaguez, né? Então a gente não pode se sentir, nossa, meu Deus, eu estou pecando. Não, é porque Deus fala com cada pessoa de um jeito. Quando eu ouvi o seu testemunho, eu sentia que eu estava ali em cima do muro. Eu não conseguia falar para Jesus um sim verdadeiro, porque o que me atrapalhava era a bebida socialmente. Às vezes eu saía com as minhas amigas para encontrar com elas e a gente tomava uma cervejinha e eu começava falando de Deus, porque eu gosto muito de falar de Deus, porque Deus me tirou de uma vida muito errada, por pura misericórdia. Igual ele olhou para essa mulher samaritana, por pura misericórdia, ele estava ali esperando. Esse é o diálogo mais longo do Novo Testamento. Jesus estava ali, ele se retirou e ficou esperando ela chegar, como ele faz com cada um de nós.
E eu saía com as minhas amigas para encontrar, né? E eu ainda tomava uma cervejinha. E isso aqui dentro, me incomodava, mas eu não conseguia falar não. Eu não conseguia ter uma decisão. E decisão é uma cisão. Quando a gente faz uma cisão, é um corte. Decisão é um corte. Eu precisava cortar. E quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, que bonito, né? Porque normalmente quando a gente vê um testemunho, a gente fala, que bonito, que bonito. Mas quando é com a gente não quer mexer muito dentro da gente. Quando a samaritana encontrou com Jesus, e ele falou que, de fato, tivestes, ele falou, vai chamar o seu marido. E ela falou assim, aí ele mesmo falou, e ela falou, não tenho marido. Ele falou assim, você falou a verdade, mas de fato você tiveste 5, e o que você tem agora nem é o seu marido. Jesus, ele para entrar na nossa vida, ele precisa fazer uma cura interior. E o que é uma cura interior? A cura interior é mexer na nossa ferida, é onde dói o seu coração, que só você sabe. E só quando você permitir que Jesus de fato entre, ele sara a sua ferida, como ele sarou da samaritana. E ele está sentadinho esperando cada um de nós permitirmos sermos curados, porque Jesus ele não invade. A gente tem mania de invadir a vida do outro, né? A gente é muito entrão. Muitas vezes, aqui isso, você está errado, você está errado, você está errado. Jesus ele não é assim, não. Jesus ele é pura misericórdia, ele fica ali sentadinho. Ele sabe dos nossos problemas, ele falou do problema da samaritana, ele mostrou isso para ela. Ele falou do problema, e ela, a partir disso, que ela permitiu que Jesus fizesse essa cura, ela conseguiu ver com os olhos espirituais que água que é essa que Jesus queria dar para ela, que não é uma água que a gente bebe, não é aquela água que a gente bebe e logo a gente quer outro copo, é aquela água que vai jorrar e dar vida em abundância, que é isso que a gente merece, mas a gente só vai ter essa água se a gente permitir abrir o nosso coração. E aí depois do testemunho do irmão, eu ia no barzinho com as minhas amigas e estava lá. E eu falava de Jesus no início, com aquele ânimo, com aquela emoção, e essas amigas não estão na igreja, né? Só que no final, eu já estava embriagada. Era cego guiando cego. Como que o cego pode guiar cego? Cai os dois. Olha que contra-testemunho que eu estava dando, porque eu não permiti, e olha que eu já sentei com Jesus muitas vezes no poço, porque ele chama a gente, e a gente vai porque a gente sabe onde que é a água viva. E ainda o pior ainda, muito mais hipocrisia da minha parte, mas Jesus usa de misericórdia. E aí esse início de ano, eu fui na Canção Nova, no Revolução Jesus, e aquilo estava... Aquele testemunho ainda estava, por isso que eu falo que testemunho é muito importante, né? Ele muda a vida do outro irmão, para aquele irmão que quer deixar Jesus mexer na ferida dele, né? E aí eu tomei uma decisão muito importante de vida nova. Eu olhei para Jesus no sacrário e escrevi uma carta para ele. E falei com ele que eu queria dar um ano da minha vida para ele. Cara, Deus não me chamou ainda para... Eu terminei um namoro. Eu sentia que meu namoro já não estava muito legal, e eu queria que Deus fizesse realmente a vontade dele na minha vida, por mais que eu morro de vontade de casar, morro de vontade de ter filhos, e se Deus permitir, Ele vai honrar esse sonho na minha vida, essa promessa dele. Mas para eu ser de Jesus, eu preciso cortar tudo e ficar só com Ele. Eu precisei entrar e sentar no poço e olhar para Jesus e falar assim: ô Jesus, eu sou tão fraca, mas é na minha fraqueza que Ele mostra o seu poder, né? E eu preciso largar tudo para te seguir. Se eu não largar tudo, como que eu vou deixar que o Senhor olhe a minha ferida, que o Senhor cure
traz, isso é maravilhoso. Porque o que impede que Deus haja na nossa vida é só a nossa autossuficiência. Quando a gente se acha autossuficiente, a gente não permite que Deus entre, e Ele não entra, porque Ele não invade. Ele simplesmente, Ele fica ali, só pra gente falar assim. E aí eu estava lá na Canção Nova, e aí eu olhei para Jesus e eu tenho muita mania de escrever, eu gosto de escrever. Aí eu escrevi uma cartinha para Jesus e falei com Ele. E na hora de falar da bebida eu ainda fiz assim, só que aí minha mão foi escrevendo: eu quero cortar a bebida da minha vida. E me senti muito forte, porque perante a minha fraqueza, é só Deus que pode me sustentar nessa minha decisão. E como eu fiquei forte, eu lembrava de você. Eu pensei que era eu e você, mas foi você. Foi também? Foi. Eu vim em novembro, então foram vocês dois, que bom. E aí eu tomei essa decisão, e ali eu falei assim: pronto, agora eu estou pronta. Claro que eu não estou pronta. Agora eu estou fraca, porque eu estava fraca, né? Eu sou fraca, eu só estou aqui porque Deus é muito misericordioso. Que nem ele foi com a samaritana, que depois que a samaritana viu que tudo aquilo que ela fazia, tudo aquilo que ela carregava na vida dela, deixava ela infeliz. E antigamente vários relacionamentos que eu tinha com namorados, com isso e aquilo, me deixavam infelizes, porque não era um namoro santo, não me levavam a lugar nenhum, igual a samaritana. E todo mundo aqui traz alguma situação que só pela graça de Deus, só quando a gente tem a coragem de entregar a nossa fraqueza, os nossos, entre aspas, fracassos, as nossas coisas para Jesus, é que Ele pode curar. Porque é só assim que Ele entra, Ele olha com carinho a nossa ferida e Ele vai colocando água viva. E é isso que vai libertando a gente. E esse ano, para mim, está sendo muito importante, porque igual hoje, por exemplo, eu li o Evangelho, mas eu falei assim: Deus, eu não posso preparar humanamente essa pregação, porque como eu estou livre no Senhor, eu quero que o Senhor faça essa pregação. Não é eu que estou fazendo, porque eu não posso fazer. É através da misericórdia dele que ele vai fazendo isso. E depois que a samaritana teve esse encontro maravilhoso com Jesus, ela largou o cantil e ela foi uma discípula. Ela foi uma discípula de Jesus, porque ela passou na Samaria falando: gente, eu descobri um homem que ele falou tudo da minha vida, vem ver, ele diz que é o Cristo. E a vida dela começou a ter alegria, e ela, porque a gente só tem a verdadeira alegria quando a gente se decide por Jesus e a gente proclama Jesus para o outro, mais até do que com a nossa voz, é com a nossa vida. Então, por que a gente precisa ter a decisão de chegar todos os dias perto de Jesus e falar assim: olha, Jesus, minha vida não está legal, me dá essa água viva para o meu coração, porque eu preciso de Ti. Porque quanto mais eu me afasto de Ti, eu vou ficando perdida, eu vou ficando agitada, eu vou ficando ansiosa. Eu começo a ver essas notícias aí que, nossa, eu tenho tanto pavor quando começa a falar que Copa do Mundo não vai dar certo, e que isso, e o povo já começa a emendar que, mas aquilo que aconteceu, gente, isso para mim é coisa do encardido, sabe por quê? Porque tira da gente a nossa capacidade de sonhar, de ter esperança. A gente vê as pessoas tão abatidas, mas aí você pergunta, a pessoa está ligada em novela. Eu sou terminantemente contra a novela. Terminantemente contra a novela. Essa novela que acabou aí, que começam a mostrar que tudo é normal e que tudo vai indo, Eu falo que a novela é um veneno a conta-gotas que a gente toma toda noite. Toda noite vai tomando, a gente acha que aquilo ali é normal, que é uma hora pro pai, para a mãe, para os filhos ali estarem reunidos, partilhando a vida, mas aí fica a esposa olhando,
o casamento já não deve estar muito legal. Aí passa uma gostosona na novela. Aí o marido já fica olhando. Aí a mulher já olha para aquele marido que trata a mulher super bem, aí ela começa a comparar, inconsciente, porque a novela faz isso para a gente comparar com a nossa vida. Já começa a comparar com aquele esposo que já não trata bem. Ah, nossa, mas esse na novela trata. E já vai uma gotinha de veneno, outra gotinha de veneno, outra gotinha de veneno. E a gente vai ficando triste, sem esperança, sem paciência. A vida, como é que está a sua vida? Eu vou levando. O que é isso? A gente é cristão, a gente é católico, a gente tem os sacramentos da igreja, a gente, que nem o irmão, ele fez a decisão de cortar o álcool. Se você ainda vê novela, cria vergonha na cara, corta o raio da novela, da vida, mas tem que ter coragem para isso, sabe? Glória a Deus. Eu era uma viciada, gente, eu era uma viciada em novela, eu não saía de casa se eu não gravasse novela. Minha vida estava que nem a da Samaritana, antigamente da Samaritana, cheia de problema, era um namorado aqui, outro ali, era muita cachaça, mas a novela mostra isso, é bacana, aí tinha que andar toda nos trinques, porque a novela mostra, aí você quer ser mais, mas aí alguém vai ficando para trás, e ele fica ali, sentadinho, te esperando voltar. E aqui o tempo é mais curto, não é? Da pregação, como é que a gente está? 5 minutos? Tá. Eu vou contar um pouquinho como eu era, rapidinho, né? Porque 5 minutos? Como eu era antes, mas como que Jesus ele entrou na minha vida. Quem que não estava aqui da última vez? Só para eu olhar mais para vocês, Eu sempre tive uma vida assim muito, aparentemente normal, né? Estudava, faculdade, um ficante aqui, outro ali, barzinho, amigos, isso tudo hoje em dia é normal, não é? Hoje em dia é normal. Só que aqui dentro não era normal. Não estava legal. E aí um dia minha tia me chamou para ir pro grupo de oração do mosteiro, o grupo que hoje eu faço parte da coordenação. E eu falava assim com ela, gente, mas que saco, minha tia não para de me chamar para esse grupo. Eu imaginava que grupo de oração era um pessoal idoso, numa mesa redonda assim, ó. Eu não sei de onde que eu tirei isso, não tenho ideia. E aí, um dia, eu já estava assim, cansada, sabe quando você vai vivendo tudo, você já está, tudo já é normal, você já está cansado em casa. Eu estava comendo misto quente, eu não esqueço disso, que quando eu comia misto quente à tarde era que eu não estava muito bem. Cada um sabe do ponto onde que não está, né? Eu estava vendo Simpsons. Aí eu falei assim, me veio um clique assim, eu lembrei do grupo de oração, eu falei assim, eu vou nesse grupo de oração. E aí fui. Cheguei lá, eu não entendia de Bíblia, eu achava a Bíblia brega, eu achava, quando minha mãe tá ali, quando minha mãe me chamava para igreja, para coisa, gente, eu não ia mesmo, eu era bem rebelde. Minha mãe sabe o tanto que ela sofreu assim comigo. Aí eu era muito assim, independente, aventureira, viajava sozinha, saía para os cantos, para o mar, sabe? Bem assim. Aí eu fui nesse grupo e continuei indo nesse grupo. Aí um dia, minha tia me chamou para ir e a vida continuava a mesma. Só que ainda tinha um pinguinho, um negocinho que não me deixava faltar as terças-feiras no grupo de oração. Aí um dia minha tia me chamou para Canção Nova para rezar para um tio meu que estava com câncer. Eu falei assim, tá bom, vou. Ela vai ter cerveja? Aí ela falou assim, eu não tinha noção, gente. Eu não sei onde minha cabeça andava. Aí ela falou assim, não, Cris, não vai ter. Eu sabia o que era Canção Nova, mas eu queria um agitinho, né? E aí, minha tia falou assim, não, Cris, vamos. Tá bom, vou. E lá eu gostei, né, claro. Jesus me deu uma pescadinha lá. Mas eu voltei normal. Aí na terça-feira, quando eu voltei do grupo de oração, eu cheguei em casa e Jesus ele é tão simples que ele age ali. Nossa Senhora. Cheguei em casa, estava preparando alguma coisa para comer, devia ser umas 10 horas da noite, e eu não consegui parar de rir e de chorar ao mesmo tempo. E ria, e chorava. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
as lágrimas descendo, e eu sozinha, e as lágrimas descendo, e eu comecei assim a tremer, sabe, o coração palpitar, e aí dormi muito alegre, muito feliz. Acho que você estava em Brasília, né, mamãe? E aí eu liguei para minha mãe, que a Leninha, que é a amiga dela que tinha apresentado a Canção Nova pra gente, acho que ela tinha descoberto, eu tinha tido a visita do Espírito Santo, mas eu não sabia. Aí no dia seguinte eu liguei a televisão na Canção Nova e o Padre Roger, Padre Roger Luiz, ele falou assim: você que começou a rir, chorar e sentiu uma alegria muito forte no coração, você recebeu o Espírito Santo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu. E eu, gente, minha vida mudou de terça para quarta, assim, ó, como essa da samaritana. Ela chegou meio-dia de um jeito e ela saiu meio-dia de outro. Vocês chegaram aqui 8 horas da noite de um jeito, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer uma maravilha, dar essa água viva, abundante no seu coração, se você permitir, de 8 para 9 horas da noite. E é toda hora que a gente pode fazer isso. Então eu renunciei quase tudo, né? Porque a cervejinha ainda continuava, mas ela continuou muito em escala muito menor. Mas a nossa caminhada cristã, ela não é assim, pum, não. É aos poucos, né? Porque Jesus, ele nos respeita, ele respeita o nosso tempo, ele respeita as nossas dificuldades o Chico me distraiu. Ele respeita as nossas dificuldades, ele age com muita misericórdia. A gente que tem mania de apontar o dedo, né, para os da nossa casa e tal, eu sei isso, eu sei aquilo, mas Jesus, ele não é assim. Então, se a gente tiver Jesus como nosso melhor amigo, como nosso companheiro, como aquele que a gente sabe que a gente vai chegar perto dele e falar: Jesus, está tudo ruim, transforma esse ruim em algo bom. É o único capaz de transformar a nossa vida. Seu esposo não vai conseguir, seus filhos não vão conseguir, filho, filha, não vão conseguir. Enquanto a gente colocar a nossa felicidade, a nossa esperança no outro, quem quer seja esse outro, a gente vai ficar infeliz e frustrado que nem a samaritana. Ela tentou, não foi uma vez não, ela tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, que foi aquele grande esposo, a vida dela foi transformada. E é isso que todo mundo hoje aqui está convidado, porque ele está ali, como se aqui fosse o poço e ele estivesse ali olhando para você. O que queres que eu faça por você? E a gente pode mostrar a ferida do nosso coração, tudo aquilo que a gente traz dentro da gente para ele, porque ele é o único capaz de curar, o único. E antes de... rapidinho, tá? E antes de vir para cá, eu coloquei no YouTube, falei assim, vou ouvir uma música que não é católica, eu acho que não. Vocês conhecem o Vanderly, um cantor daqui de Belo Horizonte? Ele tem uma música que chama Onde Deus Possa Me Ouvir. E olha como que o Espírito Santo é maravilhoso, que eu sempre ouvi essa música e eu nunca entendi essa música. Sabe a música que a gente ouve, mas não entende e canta? E essa música, eu acho que ele não sabe não, mas eu acho que ele escreveu a vida da samaritana. E hoje que eu descobri, vindo para cá, eu ouvi essa música e eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos. Ela não é uma música, eu não sei, fala de Deus, mas não é uma música católica. Depois a gente pode cantar uma música da igreja mesmo, e que o Chico vai solar e eu vou ler. E vocês imaginem a vida dessa samaritana, mas se colocando no lugar dela. Porque na Bíblia, quando Jesus fala de alguém, ele está falando da gente. E tudo que ele deu para essas pessoas que viveram nesse tempo, ele está assim, ó, de braços abertos para dar para a gente. E que a sua vida pode ser transformada todos os segundos, se você permitir que o que a samaritana fez, que Jesus mexesse na ferida dela. Porque às vezes a gente entrega a nossa ferida para tanta gente, né? A gente vai espalhando a nossa vida para tanta gente e a gente esquece de falar para ele. É Ele que está me curando, é Ele que está me dando forças para ter coragem de dizer esse sim para Ele que eu me propus a dar. É com o testemunho do irmão que me ajuda a caminhar, é o testemunho da irmã que me ajuda a caminhar, as lutas dela, as dores de todo mundo. Porque aqui é um grande barco
mas o nosso barco é guiado por Jesus Cristo. E se o barco é guiado por Jesus Cristo, ele vai longe e a gente vai longe. Então eu queria ler um trechinho dessa... Espera aí rapidinho. Todo mundo pode fechar os olhos. Por enquanto vocês podem ir ouvindo, conversando com Jesus, falando o que está te incomodando no seu coração. Se você tem vergonha, mesmo em silêncio, mesmo em pensamento, de falar com Jesus, peça que o Espírito Santo vá quebrando essa vergonha, esse medo, talvez essa culpa, essa decepção com uma pessoa tão próxima. Que Jesus está aqui para sanar o nosso coração. Vem, Espírito Santo, vem fazer obra nova nessa noite, vem nos dar água viva, vem nos dar essa alegria que falta no nosso coração, Espírito Santo. Pois só o Senhor pode fazer emanar rios de água viva no nosso coração. E nós nos colocamos aqui para escutar a sua voz no nosso coração. Então no momento eu vou silenciar, que você possa ouvir o solo dessa música, e depois eu vou falar a letra dessa música, que a gente possa entender e que com o nosso coração aberto Jesus possa fazer a obra nova no seu coração, pois Ele mesmo te diz: eu te fiz como uma filha, um filho muito amado, para ter vida, mas vida em abundância. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, que não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para um abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero água, algo para beber, me deixa aqui, pode sair. Vem, Espírito Santo, nessa noite, jorrar rios de água viva no nosso coração, na nossa vida. Agora que estamos só, Espírito Santo, somente eu e você. Eu abro meu coração, Espírito Santo. Eu mostro as minhas feridas, eu mostro as minhas dores, eu mostro tudo aquilo que eu carrego, tudo aquilo que eu não sei nem te dizer o que é, Espírito Santo, mas vem sondar dentro do meu coração e vem colocar uma gota do precioso sangue de Jesus no meu coração, para que comece a irrigar sangue novo, vida nova, esperança e sonhos, Espírito Santo. E abençoe todas as pessoas que estão aqui e leve até elas esse gozo, esse sopro, essa água viva no coração deles, pois eles são teus filhos muito amados, estão à beira do poço, mas eles querem essa água viva, essa água que nunca acaba, essa água que nunca para de jorrar. Vem, Espírito Santo, fazer morada no nosso coração. E tem uma passagem de Isaías que eu gostaria que você escutasse. O Senhor te guiará todos os dias,
e vai satisfazer teu apetite até no meio do deserto. Ele dará ao teu corpo nova vida, e será um jardim bem irrigado, mina d'água que nunca para de correr. Amém. Abra os nossos corações, Jesus, pois somente te adorando, somente tendo o Senhor como Rei, tudo na nossa vida, nós conseguimos viver, nós vamos conseguir amar o irmão, mas se nós não te amarmos, Jesus, como vamos amar os irmãos? Coloca no nosso coração essa sede de adoradores, filhos adoradores para ti. Amém, Jesus. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós estamos aqui te apresentando a nossa vida, representando esse grupo de oração maravilhoso, estes servos maravilhosos que estão aqui sempre te servindo, os músicos, as criancinhas lindas que estão aqui. Abençoe o pai dessas criancinhas, Jesus, pois eles escolheram trazer as crianças para o lugar certo. E isso para a gente, Jesus, é uma lição de vida, um exemplo. Que todos os pais que estejam aqui, Jesus, tragam filhos para ti. Abençoe enormemente essas crianças, Jesus. Amém.